Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através da doação de um usuário anônimo, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, 2 vídeos do TFM me salvaram. Um foi o Capable of Anything e um outro de uma série dele chamada The Zen of ZFG Complete Series, especialmente a seção final Growth and Goals. Gostaria de ouvir a versão Coruja do Carvalho da mensagem desses vídeos. E Anônimo, muito obrigado pela doação e pelo excelente assunto de vídeo. Isso realmente é um assunto que a nossa comunidade está precisando, né? Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem fazer uma doação ao canal e escolher um tema de vídeo aqui e ajudar o conteúdo para que ele permaneça gratuito para todos os homens, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas caso vocês queiram apoiar o conteúdo de maneira 100% gratuita, vocês podem sempre compartilhar o vídeo, deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e ficar à vontade aí na seção dos comentários, como sempre. Então vamos lá. Eu tenho essa política de não permitir que os vídeos promovidos eles sejam baseados em outros vídeos, porque fica meio complicado, né? Até para a galera que assiste e até para mim também, que eu vou ter que assistir esses vídeos, eu vou ter que assistir esse filme, eu vou ter que ler esse livro, então eu não permito que os assuntos de vídeos sejam baseados em outros conteúdos, né? Porque além de ser um trabalho a mais para mim, também não seria justo que só quem teve acesso ao conteúdo citado entenda o vídeo que eu vou fazer. Mas eu vou abrir uma exceção nesse caso aqui, porque esses 2 vídeos do TFM eu já havia assistido, eu só parei para reassistir para refrescar na minha memória, como também não precisa assistir eles para entender o vídeo que eu vou fazer aqui, né? Embora eu vou deixar eles, obviamente, aqui no comentário fixado. Então, no primeiro vídeo que o Anônimo citou aqui, o Capable of Anything, ele é bem curto, ele tem pouco mais de 5 minutos, tá? Obviamente ele está em inglês, porque o TFM é gringo, né? Quem não conhece o TFM, ele é basicamente o pai do conteúdo de homens que seguem o seu próprio caminho no mundo, tá? Foi o cara que inspirou o Hakunin Hakun, para quem conhece também, o maior criador de conteúdo, o mais proeminente, o mais conhecido e o melhor, com certeza, né? Aqui do Brasil, talvez ele seja um dos maiores pensadores sobre o conteúdo masculino na América Latina. E com certeza o TFM é o melhor do mundo, né? Para quem não conhece o TFM, bom, ninguém sabe quem ele é, embora dizem que já deve ter vazado a identidade dele. O fato é que ele também não mostra o rosto, tá? Mas pelo que ele falou na sua comunidade, ele é um veterano de guerra que serviu na guerra do Iraque, nos Estados Unidos, né? E ele teve uma grande epifania quando ele serviu na guerra, porque ele viu amigos dele morrer, ele viu realmente a desgraça, o terror que é a guerra, né? E ele viu a misandria ali na cara dele, sabe? E isso realmente deu um estalo na sua vida e mudou tudo. E ele diz mesmo, né, na série aí citada pelo Anônimo, que antes disso ele ainda se preocupava com relacionamentos, ele ainda se preocupava em pegar mulher. Só que depois que ele participou da guerra, ele percebeu que muito pouca coisa na vida realmente vale a pena e que ele se preocupava com besteira. E ele também na faculdade recebeu uma falsa acusação séria, tá? Uma falsa acusação de forçado, se é que vocês me entendem. E lá ele percebeu que amigos que ele tinha desde a infância, que confiavam nele, sabiam que ele era inocente, porque faziam parte até do álibi dele, decidiram se afastar dele. Não porque não gostavam dele, mas porque prezavam pela própria segurança e integridade social, né? Pelo próprio crédito social. Então, assim, para não se manchar, para não ficar do lado do grande abusador da faculdade, esses amigos decidiram se afastar dele. Então, assim, o cara ele sofreu na pele o que é realmente, né, o conteúdo que a gente mostra aqui para os homens e tal. O TFM também ele é o pai do bonequismo, vamos botar assim, né? Ele foi um dos que introduziu essa coisa de dolls. Ele também é o pai do waifuísmo dentro do conteúdo de homens que seguem o seu próprio caminho. Ele já veio com esse papo lá em 2015, né? Eu tenho vídeos dele falando sobre isso com uma retórica excelente, legendados nas minhas plataformas alternativas, link também na descrição e no comentário fixado. Então vocês podem perceber que o TFM ele é um cara muito lúcido, tá? Ele teve uma grande epifania na vida e ele é extremamente realista. É quase que impossível discordar do cara, entendeu? Ele é muito realista mesmo e tudo que ele fala faz muito sentido. E infelizmente esses vídeos do TFM, eles não têm legendado em nenhum local, tá? Eu procurei no canal do Adeus Atlântida e do Pensador Selvagem, que eram criadores de conteúdo que legendavam vídeos da gringa, né? Os melhores e tal. O canal dele está aqui no comentário fixado também. É muito bom, são dezenas de vídeos incríveis legendados.
Então, basicamente, toda a retórica dos homens que seguem o seu próprio caminho, assim, é claro, de maneira global, de maneira situacional dos Estados Unidos ou na Europa, que são onde esses caras estão, tá basicamente ali no canal desses caras, tá? No Adeus Atlântida e o Pensador Selvagem. Então, os vídeos citados pelo Anônimo são Capable of Anything, né, que é capaz de tudo, e o The Zen of ZFG Complete Series, ou o estado zen do Zero Fucks Given, né? ZFG é a sigla para Zero Fucks Given, que o TFM pôs aqui, que é simplesmente não dar mínima. E como eu disse, o primeiro vídeo, né, o Capaz de Tudo, ele é bem curtinho, cara, 5 minutos e 30 segundos, assim, mais ou menos. E ele já abre o vídeo falando sobre a violência que os homens sofrem na sociedade, né? Ele fala a respeito do shaming, da intimidação moral, de toda aquela violência simbólica, como diria o Olavo de Carvalho, né? Que os homens sofrem simplesmente por não se sacrificarem, né? Por não se colocarem numa situação servil, como se eles tivessem que ser forçadamente altruístas, sabe? Esquecer de si mesmos para um ganho do próximo, né? E aí a gente pode ver isso em várias coisas, cara. Quem é homem sabe muito bem, né? Como o cara ele é forçado a casar e receber uma péssima negociação para isso simplesmente porque acham que ajudar uma moça que é mãe solteira a sair de uma vida degenerada é o papel do homem, ou que o cara deve algum tipo de cavalheirismo, né, como se ele já nascesse com uma dívida ao feminino. Ele também fala sobre aquela coisa do manspreading, né, que na gringa é realmente uma tentativa de intimidar homens que não se sentam de uma maneira acuada em transportes públicos, né, reclamando assim que os homens eles ocupam espaço demais, quando na verdade não veem que a estrutura óssea e muscular do homem é mais alongada, é maior, e também tem o fato de que os homens eles têm que abrir as pernas para se sentir confortáveis, porque de fato eles têm uma área muito sensível ali entre as pernas, né? Que se você esmagar elas, você se sente extremamente desconfortável. Vocês sabem do que eu estou falando. Então ele fala que isso é uma violência simbólica, né? Uma intimidação moral para fazer os homens se tornarem castrados, literalmente. Se comportarem como mulheres, né? Até mesmo na sua postura corporal, né? Na sua linguagem corporal. E assim, aos poucos, entrar na mente deles e fazê-los ficar afeminados. Isso é só a primeira parte do vídeo, tá? Isso me faz lembrar uma postagem de uma página Tradicon dessas do Twitter, que adora ficar postando assim, família tradicional, e é sempre aquela branquinha de cabelo loiro da Europa, que no Brasil só existe no Sul. E aí fica falando de família tradicional, mas nunca mostra o pai na frente, né? Sempre mostra a mulher e os filhos, assim, como produto do trabalho do homem, sabe? E o homem nem aparece na foto porque ele é simplesmente descartável. O que ele vale é o que ele produz. É a família que ele sustenta e etc. Sabe, essas páginas Tradicons que são waifuístas querendo ou não, né? Ficam projetando perfeição em imagens bonitas, assim. É sempre aquela branquinha de cabelo loiro e olhos claros, porque isso comove mais betas a se sacrificarem numa guerra que não é deles. É uma coisa que chama mais atenção, rende mais like, rende mais compartilhamento e etc. Não interessa que página era, uma página bem conhecida, mas aí eu retuitei, né, um post dessa página que estava dizendo bem assim, deveria voltar para o vocabulário dos homens expressões como seja homem, né, não seja fraco, não seja mariquinhas, etc. E aí eu retuitei com aquele meme, né, do Odiak todo ferrado lá, né, todo depressivo, e aí botei embaixo, sim senhor guru da masculinidade, sugerindo que esse fardo da performance, como diria o próprio Raccoon, né, é extremamente detrimental para os homens. E aí essa página veio me responder dizendo que esse era um comportamento feminino, porque é tipicamente feminino a satirização, que você tem que debater com fatos, com argumentos, e que esse tipo de chacota é uma coisa infantil e tal. Mas o fato é que o meme, ele é completamente autoexplicativo ali, né? O Odiak, ele mostra cansaço por estar seguindo ordens de um tal guru da masculinidade. E que esse tipo de comportamento de homens se violentando moralmente só gera digladiação. E, na verdade, os argumentos sobre isso já foram dados várias e várias vezes durante anos pela comunidade de homens que seguem o seu próprio caminho, tá? E debate entre homens que seguem o seu próprio caminho e Tradicons já aconteceram várias e várias vezes, não levou a nada. E é isso aí, um ficar usando os posts do outro como uma forma de se projetar na sua comunidade. Tipo, um pega o post do outro para mostrar o que está errado e fica por isso mesmo. Ah, olha porque os Tradicons estão errados, olha porque os homens que seguem o seu próprio caminho estão errados. E beleza, isso pra mim é o máximo que você pode tirar disso aí. Eu gosto da minha bolha, eu gosto de ficar na minha bolha, eu não quero ficar discutindo com ninguém, nem debatendo com ninguém. Pra mim isso é perda de tempo, porque isso já aconteceu várias e várias vezes antes e nada foi frutífero disso.
Então os argumentos já foram dados, os debates já foram feitos e quem assiste ou já assistiu escolheu o seu lado e ponto final. Eu não preciso e nem quero ficar panfletando o meu conteúdo porque eu não tenho uma guerra a fazer, eu não tenho nada a salvar. Eu não tenho um grande propósito para a masculinidade ou para a sociedade em geral. Para mim, dane-se. O que eu quero é salvar a mim mesmo e ajudar o máximo de homens possíveis nesse processo, e é só isso. Então a grande verdade é que a galera Tradicon ainda precisa desse tipo de coisa, de projeção, de se panfletar e tal, porque eles têm um propósito, né, para salvar o Ocidente, ou salvar a sociedade, salvar a feminilidade, a masculinidade, mudar o mundo, ou sei lá, tá? Para mim isso é mentalidade revolucionária tipicamente adolescente. O mundo ele é do jeito que é, independente de nós mesmos. E isso é até bíblico, né? Lembrem-se que a Bíblia bebeu muito do estoicismo grego. Mas a parte mais interessante, né, desse acontecido com essa página Tradicon foi que o criador de conteúdo ele veio dizer o seguinte, que seguir o seu próprio caminho é uma coisa muito abrangente e que confunde a cabeça dos jovens e dos homens em geral, porque você pode ser muito bem um feminista e estar seguindo o seu próprio caminho. E você vê como isso mostra uma dissonância cognitiva muito clara, porque o cara realmente não consumiu o conteúdo, né? Ele não sabe do que está falando. E se ele assistisse a série do Zero Fucks Given, do TFM, ele ia entender facilmente como um feminista não está seguindo o seu próprio caminho. Ele está seguindo uma determinação social que é detrimental para ele e não é do seu interesse. Logo, não é o seu próprio caminho, é um caminho da narrativa vigente da sociedade. Ser Tradicon também não é seguir o seu próprio caminho, como o TFM ele até fala nessa série, porque necessariamente vai pôr na sua vida propósitos que dependem do consenso de outras pessoas, e por isso você está passando o controle para essas pessoas e não está mantendo o controle somente para si, como por exemplo casamento e paternidade. Olha, não existe Tradicon que não quer ser pai e não quer se casar, simplesmente não existe porque é uma das pautas deles, né? E a paternidade e o casamento dependem necessariamente do consenso de outras pessoas, de passar o controle do seu próprio propósito de vida para outras pessoas. E quando o seu propósito depende de outras pessoas, já não é mais o seu caminho, cara. Pode até ser em parte, mas sempre vai depender do consenso de outrem. E aí você tá ferrado, porque o propósito do homem, como eu vou citar mais à frente, como o TFM diz nessa série, é algo que vai trazer a felicidade a ele, né? Exatamente como o Anônimo diz aqui, né? Que é um diferencial esse assunto, porque não fala de seres de luz, mas sobre uma conduta para uma vida, entre aspas, feliz. E eu digo entre aspas feliz porque ele faz a definição entre felicidade e tranquilidade nessa série também. Eu vou citar mais à frente. Então, assim, existem outras pautas irrevogáveis do Tradicon, que é tipo você tomar a frente de um conflito na sua nação, você ter que liderar outras pessoas, você ter que ganhar honra e tipo respeito dos seus amigos, como esse próprio criador de conteúdo falou, né, que tipo, não, você tem que ser o melhor, você tem que se esforçar para ser o melhor perante seus amigos, e eles vão te respeitar por isso, você depende do respeito e tal. Então você vê que o discurso do cara é pôr como prioridade a opinião alheia e não a própria. E isso ele passa para outros homens e até jovens. Tipo, eu não tô aqui para dizer se ele tá certo ou errado, nem para criar nenhum tipo de revanchismo ou vilania. A última coisa que eu quero é inimizade e tretinha, sabe? Isso aí pra mim é infantil e completamente encheção de saco, sinceramente. Eu nem cito o nome da página justamente para evitar isso. Eu quero que ele continue fazendo o conteúdo dele, tenha bastante sucesso no que ele faz, sinceramente. Mas fica aqui a minha discordância, né? E porque eu não acho isso muito saudável. E que se eu tivesse um filho, de fato, eu ia querer o melhor para ele e, obviamente, não ia passar esses preceitos para ele, né? Porque isso é uma subserviência ao grupo. Então veja como é fácil entender essa coisa de seguir o seu próprio caminho, né? É simplesmente a admissão de um novo propósito de vida que não dependa da opinião e nem do consentimento de outras pessoas, que não envolva outras pessoas, entendeu? Porque aí você vai estar passando o controle para essas pessoas. Então o TFM explica isso com uma analogia fenomenal. Por exemplo, suponha que você é gordo e você quer perder peso. Agora, você quer perder peso para ter uma projeção social melhor, para ficar mais atraente, para conseguir tirar a sua blusa sem se sentir mal ou coisa do gênero, ou você quer perder peso porque você não consegue andar direito, suas juntas doem, né? Seu joelho dói, você tem uma péssima estamina, você tem um péssimo preparo físico. Então, na primeira situação, você está seguindo o caminho da sociedade. E eu não estou dizendo que isso vai ser ruim para você. O TFM ele também não diz isso.
que independente da motivação que faz você perder peso, bom, o resultado vai ser benigno, né? E na segunda situação é seguindo o seu próprio caminho, porque é meramente com seus intuitos em mente. Só que o TFM, ele fala uma coisa fenomenal, cara. Que é o seguinte, que pessoas que escolhem tomar suas atitudes pela primeira motivação, pelo primeiro exemplo da analogia, né, que é perder peso para ter uma projeção social melhor, para ser mais benquisto na sociedade, essas pessoas muito mais facilmente têm um efeito rebote, tá? Como aquele cara que ele só vai para academia na época do carnaval, né, na época do verão, assim, quando vai chegando dezembro, novembro, pensando em fevereiro, para em 3 meses ele pegar um shape. Esse cara, ele perde o shape muito mais rápido. Esse cara, assim que passa o carnaval, ele não pisa mais numa academia, ele começa a comer desbragadamente de novo e sai da dieta, entendeu? E isso é um fato. Muitos de vocês, inclusive, começaram na academia, se estão na academia até hoje, começaram na academia por conta de mulher. Como o Saul mesmo disse numa live, né? Só que hoje muitos de vocês mudaram esse preceito. Agora vocês estão no preceito de se melhorar de fato, para ter mais aptidão física, para ter mais autoestima e tal. E vocês podem perceber, cara, pessoas que escolhem tomar iniciativas nas suas vidas por motivações sociais facilmente perdem a iniciativa. Até porque, depois que a sociedade para de valorizar esse tipo de iniciativa, o cara já não tem mais sentido em continuar praticando isso, entendeu? Suponha, então, que do dia para a noite, né, ou, por exemplo, você muda de país e agora não se valoriza mais o shape para pegar mulher, se valoriza mais o rosto, como diz a Black Pill da aparência, mas isso é mais em países gringos, né, onde realmente a aparência ela é bem melhor. Então você vê que o cara ele vai parar de se autodesenvolver ali mesmo, porque o intuito dele é ganhar projeção social e não satisfazer um propósito próprio. Então é por isso que a gente vê aqui na nossa comunidade um monte de cara que fala que malhar é cope, tá ligado? De que fazer academia é cope, porque o que vale mais é a aparência do rosto e que tipo você vai ser um gincel e trazendo um monte de termo que vem de outro país, tá, pra cá, sem olhar a regionalidade. Então, se o cara deixa de malhar porque não está mais tendo sucesso com mulher, porque tem um monte de cara que já está malhando também, isso está acelerando a hipergamia, né, fazendo com que caras que sejam malhados sejam basicamente os normes. Aí, mano, veja que esse cara ele tá deixando de se desenvolver fisicamente, deixando de ter uma melhor saúde, uma melhor aptidão física, porque ele tá botando o propósito da sociedade à frente dos próprios. O mesmo vale para um cara que quer se casar, o mesmo vale para o cara que quer ser pai, o mesmo vale para um cara que quer pagar de machão para os seus amigos, entendeu? Esse tipo de cara, ele tá completamente perdido, porque ele tá botando propósitos sociais à frente dos seus e ele tá tentando criar uma comunidade que valoriza esses propósitos, mas é só o nicho dele que valoriza isso. Quando você vai para ampla sociedade mesmo, você vê que ninguém mais dá valor para esse tipo de comportamento masculino e aí o cara fica perdido, porque a própria sociedade que ele quer salvar não valoriza isso e ainda cospe na cara dele, chamando ele de machista, de retrógrado, de misógino, de sei lá mais o que. Então, esse comportamento radical, ao meu ver, é exatamente igual àquele comportamento de homens servis em relacionamento, né? Que eles sofrem relacionamentos abusivos com uma parceira que é extremamente mandona, né? Tipo aquele magrinho de firma, sabe? Que a esposa humilha ele, que manda nele, que sacaneia ele e tal, e ele continua sendo servil e sendo gentil, cavalheiro e tal. Então eu vejo o Tradicon ele tentando salvar uma sociedade que o odeia. Só isso. A gente sabe que a sociedade odeia o masculino, odeia o homem. E quanto mais viril esse cara parecer ser, mais ódio ele vai receber. Então é o magrinho de firma aí, de forma generalizada, de uma forma social. Então isso só me mostra uma grande falta de autorrespeito. Isso só me mostra até mesmo, talvez, uma necessidade de ser aceito ou de provar alguma coisa a alguém, né? Porque o cara que ele realmente sabe que está seguindo o seu próprio caminho, ele não tem que ganhar respeito dos seus amigos, nem honra, nem admiração de ninguém, sabe? Ele não tem que ficar violentando outros homens, usando a intimidação moral, né? Que é tipo, seja homem, deixa de ser mariquinhas, você é virgão, incel, nerdola. Cara, a gente já vê muito bem como é que funciona esse tipo de coisa, né? São esses caras que, inclusive, cultivam essa violência moral contra homens, os primeiros a ir lá linchar você até a morte por conta de uma falsa acusação, como aconteceu com vários jovens no Brasil, como aquele André Machado Cobos, né, que é um dos casos mais medonhos que a gente vê aqui. A guria simplesmente denunciou um menino de 17 anos falsamente por
abuso, né, por sexo forçado, e tipo, os guri do condomínio chegaram e moeram o moleque na porrada, mataram ele, só depois descobriram que a acusação era falsa. Não pegou nada pra ninguém, no máximo pros homens ali, né, os linchadores, talvez alguns deles, não sei exatamente o que aconteceu, mas tipo, o guri perdeu a vida por conta disso. Então esse tipo de intimidação moral positiva, esse comportamento de linchamento, tá ligado? Porque você vê que simbolicamente é a mesma coisa, é presumir o homem como culpado antes que ele possa se defender, ou a partir de um conceito social de como os homens devem se comportar. Então, a violência moral, né, a intimidação moral, ela é mais na lábia, na língua, ela é retórica, tá? Com coisa de violência verbal mesmo. E o linchamento ele já vai para uma violência física que a gente sabe muito bem, começa também na violência verbal. E aí eu sei que muitos de vocês já devem estar revirando os olhos, né? Dizendo, ai, coruja, essa coisa de vitimismo, de violência e não sei o que. Foi até, inclusive, o que esse autor dessa página Tradicon disse. Ai, tudo para você é violência agora, tudo que te tira da sua zona de conforto é violência, você parece uma feminista. Chamando tudo de violência psicológica, violência verbal e tal. Então eu já vi ali ele praticando o que ele falava, né? Fazendo novamente uma intimidação moral. O dedo dele estava coçando para me xingar de alguma coisa assim. Mas ele manteve o decoro, deu para perceber que faltou pouco. Provavelmente ele até digitou alguma coisa assim, você é muito fraco, você é maricas e tal, e apagou para manter o decoro. Só que veja só, é violência, sabe? Se você for ver o significado de violência, você vai ver que também é uma intimidação oral. Violência verbal existe, violência psicológica existe, não são invenções. A diferença é o vitimismo e o oportunismo que surgem nessas palavras. Como, por exemplo, eu não sou a favor de criminalização de violência psicológica da forma que está no nosso Código Penal. Do tipo, se você disser que a sua parceira está acima do peso e que ela deveria perder peso, isso é um tipo de violência psicológica que pode botar você na cadeia. E veja, de certa forma, é uma intimidação. Porque, como diria o Oscar Wilde, né, toda influência é imoral. Ele fala isso naquele romance dele, O Retrato de Dorian Gray, que inspirou até aquele filme, né, quem assistiu A Liga Extraordinária. O Dorian Gray é aquele cara imortal, né, que em vez dele envelhecer, quem envelhece é o retrato dele. Tem até uma cena de um filme bem antigo, cara, preto e branco aqui no YouTube, justamente falando dessa cena, né, do romance, que toda influência é imoral. Toda vez que você influencia uma pessoa, você está, de certa forma, violentando ela, porque você está impondo a sua realidade, o seu ponto de vista a ela. E beleza, isso é violência, tudo é violência. A natureza ela só se expressa de formas violentas. A diferença é o quão vitimista e oportunista você vai ser a respeito disso. Então, quando o cara ele vem dizer para você virar homem, duvidar da sua sexualidade, chamar você de maricas, ele tá te violentando, cara. Se você for ver o significado da palavra, violência significa também intimidação moral. Isso é um assédio moral. Você está pressupondo que a pessoa vale menos moralmente do que você é melhor que essa pessoa, que você tem mais valor que essa pessoa. Beleza, eu estou dizendo que isso deve ser criminalizado? Não. Eu estou dizendo que deveríamos ter políticas públicas para acabar com isso? Eu estou dizendo que deveríamos perseguir pessoas assim, que cometem esse tipo de violência moral? Não. Então essa é a diferença entre o que eu estou falando e o discurso vigente que tem na sociedade sobre violência psicológica contra a mulher ou coisa do gênero. É uma coisa que é penalizado por lei, é uma coisa que pode te levar à cadeia, é uma coisa que tem uma pressão social muito grande para perseguir quem faz isso. Então sim, esse comportamento, né, de duvidar da sexualidade de homens e dizer que eles não são homens o suficiente é um tipo de violência social, é intimidação moral, é assédio. Pelo simples significado da palavra, você pode pegar o Aurélio da sua avó aí e comprovar isso. A diferença é que eu não estou querendo criminalizar isso. E veja, quando você começa a admitir que esses argumentos são inválidos a priori porque existem pessoas que usam levianamente esses argumentos, você já perdeu, tá? Você já perdeu no argumento. Você perdeu na retórica porque você deixou quem destruiu esses argumentos vencer. Vou explicar para vocês melhor. Beleza, antes o significado de machismo ele era bem diferente do que é hoje. Machismo era qualidade de macho, era um elogio. Hoje ele é até crime, tá? Existem propostas para criminalizar atitudes machistas, qualidades de macho, como se quisesse criminalizar a masculinidade de fato. Então se você usa a palavra machismo com significado contemporâneo, você já perdeu, cara. Você está concordando com a estratégia de novilíngua, né? Para confundir, para enganar de fato, mudar o significado das palavras com um intuito político. Então, quando o cara ele diz que violência moral, violência simbólica é um argumento a priori vitimista e oportunista,
e que deve ser descredibilizado por isso, ele se deixou ser vencido por aqueles que deterioraram o significado dessas palavras. Porque, ao meu ver, a intenção dessas pautas vitimistas e oportunistas que a gente tem na sociedade é justamente tornar aqueles que têm propriedade para falar sobre isso completamente descredibilizados. Vamos pegar, por exemplo, o primeiro vídeo do TFM que eu estou falando aqui, né? Que é o Capable of Anything, o capaz de tudo, onde na primeira metade do vídeo ele fala sobre as violências e perseguições que os homens sofrem. E de fato a gente pode atestar isso com censos. Homens sofrem 4 vezes mais violência doméstica. Não existe feminicídio na nossa sociedade porque homicídios contra mulheres são só 8% dos casos dos homicídios gerais do país. Então homens morrem muito mais, tá? 92% dos homicídios por aí, né, são contra homens. A gente sabe muito bem que o homem ele sofre muito mais perseguição social, sofre muito mais violência moral, ele é cobrado muito mais. Então veja que essas reclamações femininas, elas muitas vezes não têm embasamento. Elas só se valem do fato de que a sociedade, a espécie humana em geral, dá muito mais valor a reclamações femininas, né? Só que essa atitude, a conta-gotas ao longo das décadas aí de ficar reclamando de forma leviana sobre as mazelas fantasiosas que o público feminino sofre, criando espantalhos e bichos-papões falsos como uma opressão ancestral de patriarcado e mudando completamente o significado da palavra machismo, na verdade foi uma estratégia muito bem pensada para deslegitimar e até mesmo calar aqueles que têm propriedade para fazer algum tipo de reclamação. Então, se a gente disser que a nossa sociedade tem um androcídio e que os homens eles sofrem muito mais violência psicológica e doméstica que as mulheres, o que a sociedade vai dizer? É justamente o que acusam os homens que seguem o seu próprio caminho. Vão dizer que os homens que seguem o seu próprio caminho é um feminismo às avessas. Vão dizer que os homens que seguem o seu próprio caminho são tão vitimistas quanto as feministas. Que eles só vivem reclamando e chorando e não sei o quê. Agora veja, os homens eles têm propriedade para reclamar sobre isso porque de fato eles sofrem isso e os censos comprovam. É inegável. Então veja que a estratégia dessas políticas e pautas e ativismos e retóricas levianas não foi necessariamente só ganhar mais recursos para o público que reclama disso, né, de forma leviana. Foi, na verdade, calar aqueles que têm propriedade para reclamar ou deslegitimar eles, tornando a sociedade completamente saturada desse argumento, entendeu? E agora, quando alguém ouve falar da violência que um público X sofre ou da perseguição que um público X sofre, todo mundo já revira o olho. Ninguém aguenta mais, porque já foi tanta leviandade jogada no argumento que todo mundo acha que tudo é leviandade. Então, quando eu vou dizer para os homens eles pararem dessa perseguição e que essa pauta Tradicon é extremamente misândrica por isso, os caras vão dizer que eu sou vitimista, que eu sou um feminista às avessas e tal. Então, até a galera da bolha lá, né, da bolha que segue o seu próprio caminho lá no Twitter, eles até retuitaram também aquela postagem desse Tradicon aí, nivelando o jogo, né, que é coisa que esses Tradicons nunca fazem, que é tipo fazer também intimidação moral contra seres de luz. Do tipo, então diga para as mulheres também dizerem para outra não ser promíscua, não ser uma degenerada, não ser maluca e tal. Então você vê que Tradicon é só Tradicon para o homem, né? E liberalismo para as mulheres. Deixa elas aí viverem do jeito que elas bem quiserem, porque meio que o papel do homem é servir sem questionar e apenas sustentar a sociedade e deixar o público feminino se comportar da maneira que bem quiser. Então o máximo que o Tradicon vai falar a respeito do comportamento feminino é o tipo, escolha a mulher certa, escolha a honradinha e tal. O máximo é isso, tá? E mesmo se fizer alguma crítica ao comportamento feminino, vai ser infinitamente mais leve que ao comportamento masculino, né? Legitimando justamente o argumento feminista, porque o feminismo ele parte da ideia de que os seres de luz são inferiores e precisam de tratamento prioritário por isso, né? Precisam de uma delegacia especializada, precisam das mais de 100 leis que nós temos no Código Penal, né? Exclusivas, precisam de cotas, ativismos e tal, porque elas não conseguem lidar com o livre mercado. Ou seja lá porque existe um espantalho aí, né, um bicho-papão falso de uma opressão ancestral do tal patriarcado malvadão. Então se você não nivela o jogo, se você não trata igualitariamente, né, os gêneros, você só está legitimando esse argumento. Então veja que os argumentos feministas eles vão até falar sobre igualitarianismo, mas a gente sabe muito bem que é supremacia, não tem nada de igual nisso aí.
O real igualitarianismo é você deixar uma delegacia para ambos os gêneros. O real igualitarianismo é você deixar só aquela lei lá de que todos os seres humanos devem ser tratados de maneira idêntica pelo Código Penal, independente da cor, sexo, gênero, sexualidade, identificação, nível social, econômico, ou seja lá o que for. Que não deve haver prioridade na guarda dos filhos, que não deve haver cotas ou nenhuma ação afirmativa. Isso é igualitarianismo. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse vídeo em dois, tá? Vocês que acompanharam até aqui, espere o próximo vídeo. Provavelmente ele já deve estar na área de membros aí como conteúdo antecipado. Então considere se tornar membro aí para ter conteúdos antecipados e apoiar o canal, né? Nesse vídeo aqui eu só falei uma pequena parte sobre o Capable of Anything, né? O capaz de tudo do TFM. Eu vou falar no próximo vídeo mais sobre a segunda parte e sobre o segundo vídeo citado pelo Anônimo, que é o The Zen of ZFG, ou The Zen of Zero Fucks Given, né? É meio que a arte de ligar o foda-se, que nem aquele livro. Só que um conteúdo muito mais para homens que seguem o seu próprio caminho, tá? Então chequem os links que estão aqui no comentário fixado. E fiquem no aguardo do próximo vídeo. A vocês, senhores, que acompanharam até aqui, um forte abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre e até mais.